E aí, pessoal? Nessa questão, o Enem contempla o assunto de termoquímica, tá? E aí ele forneceu um diagrama da combustão do bióleo, né, reação com gás, oxigênio, formando por conseguinte CO2 e água. E aí ele pede na questão para você calcular a quantidade de calor liberada a partir de 5 gramas. Tudo bem? Pessoal, primeiramente nós temos que saber qual é a efetiva quantidade de calor liberada por meio desse diagrama. Como que eu sei, professor? Professor, é fácil, é 18,8. Ué, mas não pode ser 2,4? Então, qual é a efetiva quantidade de calor liberado? Para você determinar essa quantidade, você tem que pegar o maior, que é o ΔH1, e subtrair do menor, que é o ΔH2. Com isso, você vai ter o ΔH3, que corresponde a esse patamar aqui, ó, que vai desse patamar até esse patamar, que eu vou chamar de ΔH3. Ele nada mais, nada menos é do que a diferença do maior, que é ΔH1, pelo menor, que é ΔH2. Então vamos calcular esse ΔH3? Pessoal, o ΔH3, como foi dito, é a diferença do maior, que é ΔH1, pelo menor, que é ΔH2, tá? ΔH2. Então, quem vai ser o ΔH3? Ora, o ΔH1 vale quanto? Menos 18,8. Então, coloque menos 18,8. Você não pode se esquecer do sinal negativo, menos. Aí o menos da fórmula. Quem é o ΔH2? Menos, de novo, 2,4. Só que como é negativo, vou colocar entre parênteses para poder fazer jogo de sinal. Tá? Então, entre parênteses, menos 2,4, fecha parênteses. Então, ΔH3 vai ser quem? Menos 18,8. Aí, menos com menos dá mais 2,4. Então, quem vai ser o ΔH3? Sinais diferentes, subtrai, né, 18,8 de 2,4. Subtrai, vai dar quanto? 4 aqui, 6 aqui, 16,4. E dá o sinal do maior. Quem é o maior? 18,8. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, menos. Só que, pessoal, qual é a unidade disso aqui? Kilojoule por grama. Então, coloca a unidade. Kilojoule por grama. Vale lembrar que quilo é letra minúscula, o K, né? Muito bem. E não é uma grama, não é no feminino, uma, é no masculino, é 1 grama. 1 grama é matinho verde, tá? Então, a quantidade de calor liberada foi de quanto? 16,4 kJ. Esse negativo aqui, tá de bonito, tá de enfeite ou ele é indicativo de alguma coisa? Ele é indicativo. Ele indica o que, pessoal? Indica que a reação se deu com a liberação de calor. Se fosse positivo, significaria que a reação ocorreu com a absorção de calor. Mas não é o caso, né, pessoal? Se é uma combustão, se é uma reação com gás ou oxigênio, evidentemente ocorre liberação de calor. É lógico isso, não é? Então, a quantidade de calor liberada foi de 16,4. Então, nós podemos formular isso bem bonito aqui, ó, esquematizar de forma didática. Isso significa, isso indica que para cada 1 grama, houve a liberação de quantos quilojoules? 16,4 kJ. Só que a pergunta do enunciado é qual é a quantidade de calor liberada, então vou chamar de X, para 5 gramas. Então, 5 gramas é o que eu quero saber, tá? Então, multiplica em X. Então, vai ser 1 vezes X é igual a 5 vezes 16,4. 1 vezes X, X. 5 vezes 16,4 vai dar quanto? 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, com 2 que foram, 32.
foram 3. 5 vezes 1, 5, com 3 que foram 8. Então, aí a vírgula anda uma casa. 82 o que, pessoal? Qual é a unidade? Quilojoule. Então, houve a liberação de 82 quilojoule. Só que como é liberação, eu coloco o sinal de negativo. Esta daí é a resposta, tá? Muito obrigado.